Olá, amiga artesã, tudo bom? Meu nome é Aline Dias, aqui do canal Feltro com Aline Dias, e hoje nesse vídeo eu trago uma peça para quem principalmente está iniciando no feltro e no nicho de maternidade bebê. É uma peça muito básica que vai te ajudar a aprender, a aprimorar e a vender muito. É a guirlanda. Essa daqui que eu vou te ensinar hoje é a guirlanda mais básica que você pode fazer. É uma guirlanda toda em feltro, não tem divisão nenhuma, é caseada à mão e pode ser também usada na máquina. Ela é fininha, é chamada guirlanda slim, ela é perfeita para os seus primeiros trabalhos. Então vamos fazer essa guirlanda muito fácil, prática e rápida. Vamos lá! Lá nos moldes, você vai encontrar dois tamanhos de moldes. O maior vai ser onde você vai cortar em feltro. E o menor é onde você vai cortar a base de papelão e também a manta acrílica. Os moldes estarão assim na metade. E o que você pode fazer, que eu te aconselho? Você imprime a metade e aí você pode passar tanto a parte menor quanto a maior já para um papelão. Olha como é que eu faço. Eu cortei aqui a parte menor e a parte maior em um papelão também, de uma caixa. E aí eu já escrevo aqui, ó, recheio da guirlanda, uma vez no papelão, duas vezes na manta. E a base maior é a que você vai cortar no feltro ou em tecido, dependendo do modelo que você vai fazer. No caso desse nosso, vai ser só em feltro. Então, esse aqui, ó, eu já tenho guardado. E aí eu não preciso ficar usando esse de papel, que já é mais molinho, né? Eu já fiz um que fica sempre comigo. E é esse aqui que a gente vai passar primeiro pro feltro, a parte maior, e a menor na manta, que pode ser a R1 ou a R2, e no papelão. Vou te mostrar. Como é uma guirlanda a mais básica, mais simples de fazer, só em feltro, eu dobrei meu feltro, né, ao meio, ficam duas partes de feltro. Pego o meu molde e com a caneta fantasminha, a que apaga com calor, eu vou fazer o contorno dessa guirlanda. Essa é a base maior, tá? E aqui é feita no feltro ou no tecido, se for o caso. Mas essa aqui nós vamos fazer no feltro. As partes mais claras você pode escurecer, mas tá tranquilo. E aí, o que você vai fazer? Você não vai cortar ela agora. Você corta aqui o quadrado onde ela vai se encaixar. Vou prender com alguns alfinetes, só para não sair do lugar. E vou cortar o quadrado ao redor dela. Isso aqui é só para ela não correr. Eu vou retirar essa parte. Então, aqui eu tenho a parte em feltro. E o que eu aconselho você a fazer? Vamos lá, tem duas formas. Você pode recortar o centro e recortar aqui e fazer caseado à mão. Mas o que eu te aconselho, uma forma bem fácil, mais prática de fazer, mais rápida, é você não cortar aqui no centro e passar uma costura à máquina exatamente em cima do círculo central. E é isso que eu faço com as minhas guirlandas. A parte central dela é costurada à máquina e a parte de fora, sim, é costurada com caseado à mão. Se você não tiver máquina, você pode fazer essa parte caseada à mão também. Aí você vai cortar o círculo de dentro, corta de fora também, e a primeira coisa que você vai fazer é casear essa parte de dentro. Tá legal? Vou te mostrar ela já costurada aqui. Aqui já está costurada exatamente em cima da linha. E agora eu vou cortar esse centro.
Deixa só uma beiradinha. E agora sim você pode cortar aqui ao redor. E aí, olha só, quando você virar aqui, tá vendo? Você já tem o centro certinho, tá? Costuradinho, não precisa fazer. Porque realmente, quando você vai casear aqui, é desconfortável de se fazer, né? Assim, é trabalhoso. Não é que é difícil ou que você não vai conseguir. Minhas primeiras guirlandas eram todas caseadas aqui. Mas é uma forma de você deixar o serviço mais limpo, né? O seu trabalho mais limpo e de ser mais rápido. Então, aqui já tá pronta. A parte do filtro é essa. Agora, nós vamos cortar no papelão e na manta R1 pra gente poder encaixar isso aqui e casear. Vamos lá. Então, agora, vamos cortar uma vez, ó. Uma vez no papelão e duas na manta. Esse aqui é o meu molde, que eu sempre uso. Você vai pegar, ó, uma caixa. Isso aqui é uma caixa, ó, de uma boleira que eu comprei. Então, quando você tiver papelão que você saiba que vai dar, ó, pra colocar a sua guirlanda, guarda, né? Desmonta a caixa e guarda toda dobradinha pra depois você usar. E aí, o que que eu faço? Eu já corto vários. Eu já deixo vários prontos, ó. Tenho vários cortados já, que já agiliza na sua produção. Então, eu peguei esse molde, passei ao redor, assim como eu fiz com o filtro, só que no papelão. E depois cortei o meu molde, a parte interna da minha guirlanda. E aí, agora, com esse molde aqui, eu vou pegar a minha manta. Essa daqui é a R1, então ela tem um lado fofinho aqui e um lado mais liso. É nesse liso que eu vou colar. Como é que eu faço? Eu pego aqui, pego uma caneta comum e marco aqui. Isso eu vou fazer 2 vezes e vou cortar a manta. Corto ao redor e corto o centro também. E aí, temos as duas partes em manta cortada. Você pega a sua base de papelão. Aqui tá o fofinho e aqui tá o mais liso. Você vai pegar a sua cola de silicone. Passa na parte de papelão. E vem com a parte da manta. Isso dos dois lados. Tentar acertar aqui. Você vê que ficou maiorzinho aqui, ó. Pode cortar e acertar agora. Quando a gente risca, às vezes fica maior. Aí você acerta aqui. Prontinho. E vamos colar a outra parte aqui do outro lado. Passa a cola novamente, a cola de silicone. Não precisa ser muito, não. Só pra
pra ela aderir. E vem com a parte lisa, deixa a fofinha pra fora. E acerta aqui também. O que eu já vi que tá maior, vou cortar também, acertando, ó. Não precisa ficar perfeitinho não, mas só pra não ficar sobrando demais. Pode atrapalhar na hora de casear. Põe a mão aqui por baixo. Aqui também um pouquinho e acerta aí seu trabalho. Pronto. Então, o que que nós temos? A parte de dentro, já com a manta acrílica dos dois lados e o papelão e a parte em feltro. Se você quiser que a sua guirlanda fique um pouco mais cheinha, você pode colocar também mais uma camada de feltro, ou pode colocar R2, que é um pouquinho mais fofinha. Mas eu acho que assim, ó, dos dois lados, botando a R1, fica perfeito. Outra coisa, se o seu feltro não for uma corzinha mais escura, for, por exemplo, um branquinho estampado, ou até mesmo branco, se você for usar, é interessante que você coloque aqui também uma camada de feltro branco, tá legal? Aqui depois da manta. Porque, como o papelão é escuro, pode dar uma sombra, né, nas cores claras de feltro ou de tecido. Nesse caso aqui, eu não vou colocar, não precisa. E aí, o que que você vai fazer? Ó, tá aqui, né? Você já virou, a parte da costura tá pra dentro. Você vai enfiar, pode ser assim, uma parte do feltro, a parte de cima, aqui pelo buraquinho da base. Ó, vai ficar um lado uma parte, do outro lado outra parte. E aí, aqui você vai ajeitando. Puxa de um lado, puxa do outro. Vira aqui. Tá vendo? No caso desse, eu não preciso de um feltro branco. Mas se você quiser uma mais fofinha, ou se tiver um feltro claro, é bom colocar um feltro branco. E aqui você vai acertando. Você pode levar o ferro e passar, tá? Pra tirar essas ruguinhas. Mas pode deixar que quando você for casear, isso tudo vai sumir. Não vai ficar assim. Não deve ficar assim, tá? Pega um paninho, cobre aqui pra proteger. E passa o ferro. E aí, deixa eu te contar uma coisa. Você pode olhar aqui e achar que tá grande, tá? Ó, tá vendo como tem uma bordinha maior? Você pode achar que tá grande e querer cortar. Não corta. Quando você for casear, ó, elas se juntam e fica certinho. Então, essa parte do feltro ou tecido, no caso, se você for fazer com tecido, tem que ser maior, tá? Pra quando você casear, elas ficarem certinhas. E essas ruguinhas todas vão sumir depois que você casear. Então, eu gosto de colocar alfinete pra prender. Tá? Pode enfiar um pouquinho dentro do papelão, como eu falei. E aí, após isso, é só casear ao redor da guirlanda. E a sua base vai estar prontinha. Então, depois de colocar os alfinetes aqui pra prender, pega a linha mais próxima da cor do feltro, uma linha só, é o que eu costumo fazer pra casear, com um nozinho na ponta, e aí vamos começar a casear. Primeiro pontinho só pega uma parte, vem por trás pegando as duas partes.
Trava o primeiro ponto e aí é casear. Uma coisa que você precisa prestar bastante atenção quando for casear aqui é o seguinte: como fica longe aqui o feltro da parte de dentro do recheio, a nossa tendência é querer encostar aqui, ó, tá vendo? Encostar o ponto. Então, uma coisa que você precisa prestar atenção é de fazer o ponto sempre do mesmo tamanho e na mesma distância, tá? Para que não haja diferença lá. Tá? Então, se você começou fazendo essa distância aqui e essa largura, tente fazer sempre a mesma distância, a mesma largura durante todo o trabalho, tá? Durante toda a volta. Porque assim não vai ficar um trabalho feio, umas partes mais para dentro e outras mais para fora, tá? Tente fazer pontos regulares. Eu vou fazer aqui e volto para te mostrar. Mas o caseado é o mesmo de sempre. Se você tiver alguma dúvida em relação a como fazer o caseado, como começar o ponto, eu vou deixar aqui linkado um vídeo onde eu ensino o caseado, tá legal? Mas eu vou fazer aqui e volto para te mostrar. E aqui está ela prontinha, tá vendo? Aquelas ruguinhas sumiram, tá bem lisinha. Os pontos tem que ser o mais regulares possíveis, se você puder fazer, para ficar bem bonito. E aqui ela tá prontinha para receber a decoração que você, sua cliente, decidiram. No caso dessa aqui, eu vou fazer um tema safari. E é isso. Essa é a guirlanda mais simples que tem, a mais básica, que é a melhor para você começar a fazer, porque não tem divisão, não tem dois tipos de materiais, né, como feltro e tecido. Então, comece fazendo uma assim, simples, a mais básica, para você já ir aprendendo, tá legal? E é isso aí. Até a próxima.